Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Conselho de Ética da Câmara do Rio se reúne para discutir a situação do vereador Dr. Jairinho. O sentimento, que eu posso dizer de sentimento, da casa, é que haverá uma grande maioria, sim, de votação a favor da cassação do vereador Jairinho. Vereadores discutem projeto da Prefeitura que visa atrair novos moradores para a região do centro. A gente vai se dedicar aí nas próximas semanas para avaliação, debate público, inserção de iniciativas legislativas para melhoria dessa proposta. E um projeto aprovado na Câmara do Rio prevê que recursos arrecadados em multas de trânsito sejam aplicados em programas de mobilidade. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira. Vários projetos foram aprovados, entre eles o que torna obrigatório o uso de máscara cirúrgica ou descartável nas repartições públicas do município. Uma sessão extraordinária foi convocada para esta quarta-feira. 25 projetos foram votados, entre eles o que adota a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável como base para a criação de políticas públicas municipais. O projeto foi aprovado em segunda discussão. Até 2030, a Prefeitura do Rio fica obrigada a seguir os 17 objetivos e as 169 metas estabelecidos pela ONU com relação ao desenvolvimento sustentável. Desta agenda fazem parte ações mundiais em diversas áreas, como erradicação da pobreza, segurança alimentar, água, saúde, industrialização e infraestrutura. É um projeto muito importante para a cidade, inclusive nessa véspera da Conferência do Clima, do Dia Mundial da Terra, a gente aprovar essa questão do desenvolvimento, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, e agradecer também ao conjunto de vereadores que apoiou isso. Ele é absolutamente relevante para a cidade. Eu quero encher a coautoria a todos os vereadores que o desejarem e agradecer ao vereador Tarcísio Mota por ter contribuído para o seu aperfeiçoamento. Também foi aprovado em segunda discussão o projeto que cria o Programa Emergencial de Combate à Fome no município do Rio. Ainda em segunda discussão, foi aprovado o projeto que cria a Audioteca nas unidades de ensino especial do município. A Audioteca é um livro falado que será disponibilizado para deficientes visuais. O parlamento também aprovou em segunda discussão o projeto que torna obrigatório o uso de máscara facial do tipo PFF2 ou N95 dentro de repartições públicas municipais durante a pandemia do novo coronavírus. É uma iniciativa muito importante aqui da Câmara de Vereadores que visa a segurança sanitária num contexto tão difícil que é a pandemia do coronavírus para os servidores públicos municipais. A gente sabe que os empregadores têm aí uma série de obrigatoriedades em relação à segurança dos equipamentos de proteção individual e a nossa discussão aqui é que sim, a Casa Legislativa, as repartições públicas, a Prefeitura e todos os outros órgãos públicos municipais precisam garantir a segurança dos seus funcionários que estão no fronte, atendendo a população, garantindo a continuidade do nosso exercício cívico como um todo. As gestantes passam a fazer parte do grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19, como estabelece outro projeto aprovado nesta quarta-feira em segunda discussão. É inegável a importância de incluir pessoas gestantes e puérperas no calendário de vacinação do Rio de Janeiro, porque, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, a Covid-19 é 9 meses mais letal para gestantes e puérperas no Brasil do que a média das mulheres nas Américas. E as gestantes e puérperas negras têm quase 2 vezes mais chances de morrer por Covid do que as brancas. E por isso a nossa mandata é favorável à inclusão desse grupo como prioritário na vacinação. E Maradona terá uma homenagem eterna no Rio de Janeiro. A Câmara Municipal aprovou em segunda discussão o projeto que batiza uma praça em Botafogo, em frente ao consulado da Argentina, com o nome do craque que morreu em novembro de 2020. O Conselho de Ética da Câmara do Rio se reuniu nesta quarta-feira para discutir a situação do vereador Dr. Jairinho, que está preso. A cópia do inquérito sobre o parlamentar já chegou a casa e os documentos vão ser analisados pelo Conselho de Ética. A reunião extraordinária aconteceu após a sessão plenária. Foi um pedido do Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O presidente do Conselho, o vereador Alexandre Esquerdo,
recebeu uma cópia com parte dos autos do inquérito policial que investiga o vereador Dr. Jairinho, que está preso, suspeito de matar o enteado Henri Borel, de 4 anos. O material foi entregue pelo delegado do caso ao procurador da Casa, José Mink. Os vereadores, integrantes e membros do Conselho de Ética terão 48 horas, para examinar todos os dados desses autos, elementos que a gente entende, que eu pude analisar, é que existe muita base, muita prova realmente contra o vereador Jairinho. Uma nova reunião vai acontecer na próxima segunda-feira para decidir sobre uma representação disciplinar contra o vereador Dr. Jairinho. A tendência é de que seja requerida a cassação de forma unânime. O sentimento, que eu posso dizer de sentimento, da casa, é que haverá uma grande maioria, sim, de votação a favor da cassação do vereador Jairinho, tendo em vista o que está sendo divulgado na mídia e o que a gente já tem visto pelos autos do inquérito. Os próximos passos seguem rigorosamente as normas do Legislativo. Um processo que pode durar até 2 meses para ter o resultado final. O processo contra um vereador pode ser iniciado por representação assinada por 22 vereadores ou por representação deliberada do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. A representação é dirigida à mesa diretora, que encaminha à Comissão de Justiça e Redação e, depois de aceita, é encaminhada ao Conselho de Ética. Um relator é sorteado e cita o vereador representado para apresentar a defesa. Só então, o Conselho de Ética inicia a fase de instrução do processo. Com parecer favorável à denúncia, o processo é encaminhado à mesa diretora e incluído na ordem do dia. A perda do mandato é decidida em votação aberta no plenário, com votos de 2/3 dos vereadores. O vereador Dr. Jairinho já havia sido desligado da Comissão de Justiça e Redação e foi expulso do Partido Solidariedade. A referência que eu tenho é no Conselho de Ética, que tomou logo de início a decisão de afastá-lo do Conselho, porque ele era membro, suspendeu o seu salário, que foi uma decisão da mesa diretora. O vereador também foi afastado, o vereador Jairinho foi afastado da comissão mais importante da Casa, a Comissão de Justiça e Redação. O delegado diz que até sexta-feira vai indiciá-lo, e eu acho que a tendência será também a decisão aqui pelo Conselho de Ética da Câmara. E a comissão especial da Câmara do Rio, instalada para discutir a retomada do crescimento da cidade, se reuniu mais uma vez. O motivo desse encontro foi debater o projeto da Prefeitura que visa atrair novos moradores para a região do centro. Com o objetivo de estruturar a recuperação social, econômica e urbanística do centro do Rio, a Prefeitura encaminhou à Câmara Municipal o projeto Reviver. O programa, que visa atrair novos moradores para a região, inclui uma série de incentivos fiscais para, por exemplo, a construção de novos edifícios. Para debater esse projeto, a comissão especial que trata da retomada do crescimento econômico realizou reunião de trabalho com a participação do secretário municipal de Planejamento, Washington Fajardo, e o secretário de Governo, Marcelo Calero. O encontro foi presidido pelo vereador Carlos Caiado, presidente da Câmara. O programa Reviver Centro estabelece benefícios fiscais, como isenção de dívidas e de IPTU para prédios comerciais antigos que façam a conversão para prédios residenciais ou mistos. Esses mesmos edifícios não terão vagas de estacionamento. Os andares de garagem terão nova utilidade, como, por exemplo, a instalação de academias, incentivos para lojas comerciais no térreo, estímulo para transformar terraços em empreendimentos, como um restaurante, e, por fim, a Prefeitura vai isentar de IPTU por 30 anos quem aderir ao programa Locação Social. Basta ao empresário destinar 20% das unidades para estudantes universitários e servidores com renda de até 6 salários mínimos. Essa melhoria do espaço público ela é muito importante para que as pessoas voltem a ter confiança no centro. Todo mundo gosta do centro, mas não necessariamente viria a morar aqui. Para morar, você tem que confiar muito, porque a decisão de morar significa, vou colocar minha família nesse lugar.
minhas crianças. Então, a gente tem que oferecer um centro seguro, confortável, que proteja as famílias. Então, esse é o objetivo do Reviver Centro. O projeto é considerado muito importante, deve ser votado nos próximos dias, mas ainda não há uma data definida. Hoje foi a primeira grande apresentação oficial, vamos dizer assim, do Executivo para o Legislativo sobre a proposta do Reviver Centro, que é um projeto importantíssimo para a retomada econômica e social, da dinâmica social do centro da cidade, um dos centros mais importantes da América Latina. E, sem dúvida alguma, a gente vai se dedicar aí nas próximas semanas para avaliação, debate público, inserção de iniciativas legislativas para a melhoria dessa proposta, que, sem dúvida alguma, vai impactar e retomar os caminhos da construção e desenvolvimento da cidade, não só no centro, mas da cidade como um todo. A Secretaria Municipal de Saúde inaugura nesta quinta-feira mais um posto de vacinação contra o coronavírus. Vai ser em sistema drive-thru no Museu Aeroespacial de Campos dos Afonsos, na Zona Oeste. A Prefeitura do Rio confirmou que na sexta-feira, dia de São Jorge, a imunização contra a Covid-19 será mantida. O feriado foi antecipado durante o período de 10 dias de medidas restritivas para conter o avanço do coronavírus. Na sexta, será a vez dos homens de 60 anos receberem a primeira dose. Esta semana, a Secretaria de Saúde concluiu a vacinação para todas as faixas de idade de idosos a partir de 60 anos. Na semana que vem, começa a imunização dos grupos prioritários. O calendário oficial de vacinação está disponível em coronavírus.rio. O Detran realiza no próximo sábado mais um mutirão. Foram disponibilizadas 7.000 vagas para os serviços de identificação civil, habilitação e veículos em 70 unidades espalhadas pelo estado. Para evitar aglomerações, o atendimento precisa ser agendado no site do Detran ou pelo teleatendimento. Esse vai ser o 23º mutirão do Detran desde o início da pandemia do coronavírus. E um projeto que pretende reforçar a segurança em bairros de várias regiões da cidade vai ser lançado no mês que vem. Com o nome de Bairro Seguro, o programa vai repetir o esquema de policiamento de proximidade adotado pelo projeto Segurança Presente. Um sucesso! Foi dessa forma que o jornalista Alexandre, morador de Sulacap, definiu o projeto piloto de uma nova ação de patrulhamento de um programa de segurança. Esse processo de proximidade faz com que esse tipo de policiamento tende a dar muito certo, porque há uma confiança mútua e o morador confia muito no policial, até porque normalmente são os mesmos policiais. Difícil, tem policiais novos, mas eles são recrutados especificamente para esse processo, para esse tipo de policiamento. Então é muito comum os policiais estar sempre se repetindo. Isso também ajuda na proximidade com a comunidade. Sulacap foi um dos bairros escolhidos pelo governo do estado para o programa piloto Bairro Presente e hoje é considerado o mais tranquilo da zona oeste da cidade. Alexandre contou para a nossa equipe como o projeto funciona. Desde novembro, o projeto Polícia de Proximidade está aqui no bairro e os números foram reduzindo com o tempo e bem significativo. A própria Polícia Militar, que faz reuniões mensais com os moradores, comunicou que houve uma redução de 20%. Mas a gente tem a sensibilidade de perceber que houve uma redução significativa nas ocorrências de assalto. A ação replica a lógica de policiamento de proximidade aplicada pelo Segurança Presente, em operação desde 2014, aqui no município do Rio. O programa vai ser lançado em maio e pretende atender 24 bairros da capital. O objetivo é diminuir a criminalidade e reforçar a sensação de segurança dos moradores. Os bairros contemplados pelo projeto Bairro Seguro estão divididos predominantemente pela Zona Norte, com 11 bairros, e Oeste, com 10. Na Zona Sul, serão em 3 localidades. De acordo com o governo do estado, a escolha das áreas foi feita com base em dados de criminalidade do Instituto de Segurança Pública. O vereador Jones Moura, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, ressaltou a importância do projeto para a sociedade carioca, mas mostrou preocupação com o efetivo empregado. É muito importante que a Câmara do Rio de Janeiro aprove o armamento da Guarda Municipal para ofertar programas desse tipo, que inclusive a própria atividade da Guarda Municipal nessa segurança aproximada do cidadão. Embora a Polícia Militar, eu tenho certeza, vai fazer um excelente papel, foi falado de um treinamento e capacitação desses policiais para fazer essa segurança aproximada do cidadão. Porque, na verdade, não é muito do trabalho de policiais militares. É muito município.
é muito para que o município assuma seu papel na segurança pública, mas temos que parabenizar o governo do estado por essa iniciativa. E você vai ver no próximo bloco. Projeto aprovado no Legislativo Carioca vai destinar recursos das multas de trânsito a programas de acessibilidade. A cidade possui o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável, que foi criado para investir em acessibilidade. No entanto, a lei que criou esse fundo não estabelece um percentual do investimento, mas esse cenário pode mudar. O projeto aprovado em segunda discussão na Câmara do Rio prevê que 10% dos recursos arrecadados em multa de trânsito sejam aplicados em programas de mobilidade. Imagine uma situação ideal. Ruas planejadas com rampas de acesso, rebaixamento de guias de calçadas e pavimentação compatível com as cadeiras de rodas. Sinalização para deficientes físicos e nenhum obstáculo que provoque acidentes. Agora pense em que local da cidade você já viu isso. O advogado Geraldo Nogueira, ativista da causa da pessoa com deficiência, teve várias experiências ruins por causa da falta de acessibilidade. Eu já levei vários tombos por causa da falta de acessibilidade. Um muito comum são rampas mal executadas, né? A gente bate o pedal da cadeira, a ponta da cadeira, antes de chegar na parte lisa do asfalto. Isso é muito ruim, eu já levei vários tombos assim. Um deles, inclusive, me levou a ter uma fratura na perna. Foi pensando nisso que o vereador Wellington Dias criou um projeto de lei aprovado em segunda discussão que vai padronizar os recursos destinados para projetos de acessibilidade na cidade. Com o projeto de lei será possível corrigir uma distorção do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável. Ele foi criado por uma lei de autoria do Poder Executivo, que não estabeleceu o percentual mínimo para investimento em acessibilidade dos valores arrecadados com as multas de trânsito. As multas, o dinheiro das multas, dos recursos de multas, eles são destinados 10% exclusivamente para essa finalidade, de acessibilidade, de mexer com as calçadas, rampas, para dar acessibilidade a essas pessoas. Ao disciplinar a aplicação dos recursos, a expectativa é que esta iniciativa seja o início da mudança de uma realidade preocupante. O Rio de Janeiro está entre as capitais do Sudeste com o maior número de pessoas com algum tipo de deficiência. Segue o índice nacional de 25% dos habitantes. O advogado Luiz Cláudio Freitas foi mais uma vítima dos inúmeros obstáculos espalhados pelas ruas da cidade. Um acidente em 2018, onde eu colidi com o único olho que eu enxergo pouco, em uma banca de um autônomo que colocou um toldo posicionado de forma errada e eu colidi exatamente com esse olho que eu enxergo. Isso causou um grave dano à visão, gerando redução visual, demandando algumas cirurgias e risco de perda total da visão. A acessibilidade tem que ser levada a sério, tanto pelo poder público, que precisa fiscalizar, como a sociedade em geral. De volta às aulas. Nessa quarta-feira, 301 escolas da rede municipal do Rio reabriram as portas. Elas estavam fechadas há mais de um ano e voltaram a receber os alunos que optaram por retomar o ensino presencial. A previsão é de que mais 63 escolas reabram nessa quinta-feira. Os colégios passaram por adaptações e algumas medidas foram adotadas para garantir a segurança dos estudantes. O uso de máscaras é obrigatório, exceto para crianças de até 3 anos. Os alunos precisam manter distanciamento de 1,5 metro. A refeição acontece nas salas de aula. E os horários de entrada, saída e recreio estão escalonados. Segundo a Secretaria de Educação, 280 mil alunos estão autorizados a retornar às aulas presenciais. Os alunos e professores que pertencem a grupo de risco vão continuar no ensino remoto. E pela primeira vez na história, a Prefeitura do Rio lança um concurso para a escolha do novo uniforme escolar da rede municipal. A eleição começou nesta quarta-feira e vai até o dia 30. Os alunos da rede municipal vão ter 3 modelos diferentes de camisa para votar. A escolha é feita através do aplicativo RiEduca em Casa. E durante a pandemia, a procura pelos serviços prestados pelos cartórios aumentou cerca de 30%. Só no segundo semestre do ano passado, foram mais de 10 ações relacionadas a questões de família, como testamentos e inventários.
Esses e outros serviços agora estão disponíveis em uma plataforma digital, o que vai tornar mais rápido a resolução desses processos. Com a pandemia, muitos desafios surgiram ao longo deste período, entre eles os casos de direito de família. Pessoas que antes não pensavam em planejamento sucessório passaram a refletir sobre o assunto. A advogada Fernanda Lamartine conta que neste período de pandemia tem atuado em vários casos. Ultimamente, a gente tem observado uma grande procura em relação ao que fazer quando falecemos, né, referente aos nossos bens. O advogado ele tem um papel muito importante nessa indicação, né, do que ser feito com o seu acervo, quando você vier a falecer e o que você pode deixar para os seus herdeiros. A pandemia e o isolamento social trouxeram à tona várias questões familiares, situações estas que são acompanhadas de perto pela ADEFAS, Associação de Direito da Família e Sucessões. A associação, criada em 2013, atua em todos os processos que sejam de interesse da sociedade brasileira na área familiar e no campo sucessório. A presidente da ADEFAS relata a situação dos casos de família que se agravaram durante a pandemia. Questões atinentes à guarda de filhos, à pensão alimentícia, ao próprio divórcio, daí vem todas as questões correlatas, né, do divórcio, né, e mesmo para quem tinha já soluções, né, judiciais ou extrajudiciais, especialmente na existência de filhos, né, um aproveitamento indevido de quem queria praticar alienação parental para evitar a convivência, né, com o outro genitor. Então, muitas questões de guarda, e também houve uma procura grande por testamentos. As pessoas ficaram com medo de morrer. Os cartórios de notas do Rio de Janeiro tiveram um aumento de 80,4% nos atos de transferência de bens na pandemia. No segundo semestre de 2020, foram registrados mais de 10 mil atos de testamentos, procurações, inventários e doação. Desde que a pandemia começou, março do ano passado, que nós começamos a sentir uma procura maior nas questões sucessórias. As pessoas, de um modo geral, tinham muito tabu em apenas pensar na morte, em se planejarem. Era um receio muito grande da cultura brasileira. A procura pelos serviços aumentaram e medidas importantes também foram implementadas durante a pandemia. Desde maio de 2020, os serviços podem ser realizados de forma online por meio da plataforma eletrônica. Para os cartórios e o sistema judiciário, o processo online agilizou os trabalhos. É possível lavrar um testamento por meio digital, é possível fazer um divórcio por meio digital, é possível fazer um acordo da área de família, além de, obviamente, de todos os outros negócios jurídicos, né, de outras áreas do direito, por meio digital. Através dessa plataforma do notariado, a pessoa, através do certificado digital, ou do ICP Brasil, ou através do certificado que o próprio notariado emite, podem lavrar seus atos à distância através de videoconferência. E a gente termina esta edição com imagens das Ilhas Cagarras. Esta semana, o Monumento Natural das Ilhas Cagarras entrou para a lista mundial de locais com alta relevância ambiental e passou a integrar um seleto grupo que inclui Galápagos, no Equador, e a Grande Barreira de Coral, na Austrália. Esses locais são reconhecidos pela alta diversidade de espécies e importância ecológica e precisam da atenção do poder público e da sociedade para se manterem conservados. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.